Bom dia, estamos começando mais uma edição do programa Saúde Bucal e hoje estamos na Clínica Harmony para falar com o Dr. Júlio César. Bom dia. Bom dia. Estamos aqui com o Dr. Júlio César, ele que é especialista em implante e também em periodontia. Doutor, primeiramente é uma enorme satisfação recebê-lo aqui. O senhor que tem um respaldo muito grande já na cidade, na região. Muito obrigado pela sua presença e sinta-se à vontade para essa nossa conversa. Tá joia, obrigado pelas palavras gentis. A gente trabalha já há um bom tempo na cidade com periodontia e implantes, né? E estamos aqui hoje para tentar passar para o pessoal de casa um pouco mais sobre esses conhecimentos periodontais, que às vezes é desconhecido do pessoal de casa, mas que faz uma diferença muito grande quando a gente fala de saúde bucal em geral. Dr. Júlio, a primeira pergunta que eu lhe faço é, nesse contexto da odontologia moderna, como que o senhor vê a importância da odontologia, do cuidado com a boca, no contexto hoje que vivemos? A odontologia, bem como todas as áreas da medicina, ela se baseia em prevenção, né? Quando você previne, você evita problemas mais graves, você evita o avanço de determinados problemas que são de simples solução, antes que se tornem problemas de maior relevância, né? E que possa gerar algum tipo de prejuízo maior para o paciente. Prejuízo tanto na questão de saúde, quanto na questão financeira também. Dr. Júlio, a gente tem uma pergunta de um telespectador e a gente vai lançar essa pergunta agora para o senhor responder. Assista aqui. Doutor, eu ouvi falar em periodontia e eu queria saber o que é. Respondendo a dúvida do telespectador, periodontia é a parte da odontologia que cuida dos tecidos periféricos ao dente, né? Como o nome já diz, pério nos remete à periferia, os arredores do dente, e dontia, o próprio dente. A periodontia, ela trata principalmente das doenças dos tecidos gengivais, que circundam os dentes, né? E dos tecidos de suporte desse dente, né? Antigamente, o pessoal conhecia a periodontia como piorreia, né? Então, provavelmente, os nossos avós, eles vão lembrar desse tipo de problema a partir do momento que a gente vai explicando como piorreia, né? Então, era uma doença que antigamente tinha uma quantidade de sangramento muito grande, né? Secreções, amolecimento de dentes no seu término, né, já do avanço da doença, e levava a maioria do pessoal a perder praticamente todos os dentes da boca, né, por amolecimento. Então, essa é uma doença que não tem sinais dolorosos nos seus quadros iniciais, né, ela é silenciosa, mas que pode gerar a perda do dente, né? Por isso é importante que vocês façam as suas visitas rotineiras ao cirurgião dentista para tentar realizar esse diagnóstico precocemente. Doutor, a gente escuta muito falar, às vezes na TV, em revistas, sobre a placa bacteriana. O que seria essa placa bacteriana e como evitar a formação dessa placa bacteriana? Boa pergunta. A gente ouve muito falar em placa, às vezes em propagandas de creme dental, propagandas de colutórios bucais, de bochechos, né? E muitas vezes o telespectador não sabe o que quer dizer esse termo placa bacteriana. Então, hoje a gente considera essa placa bacteriana como um biofilme bacteriano, né? É um aglomerado de bactérias que vai se acumulando ao longo do tempo nas superfícies bucais, principalmente nos dentes, né? A partir do momento que você realiza a escovação, né, supondo que você limpou toda a boca, você já começa a ter a absorção de várias moléculas da própria saliva. Então, essa placa ela vai se formar de qualquer maneira, né? Essa placa é necessária, ela vai se formar e logo após a formação dessa placa, as bactérias do meio bucal começam a colonizar. Nós temos bactérias na boca, todos nós temos, né? É natural que se tenha essas bactérias na boca. Então, essa placa ela vai servindo de local, de habitat para essas bactérias, e essas bactérias, caso não sejam removidas em tempo hábil, aí sim começa a provocar os nossos principais problemas, né? Primeiro as nossas gengivites, nossos problemas gengivais, somente ali nas margens do dente, e caso não seja removida essa bactéria, essa placa, aí sim a gente vai ter um problema mais grave, um problema mais a fundo já no suporte do dente, que a gente já chama de periodontite.
Certo. Então a gente já começa a frisar a importância da escovação e do fio dental. Justamente. O principal fator de desagregação da placa é a escovação. Por isso que a gente fala que sempre que se alimenta é interessante que você escove. Por quê? Porque essa placa vai se formar. Então você precisa desorganizá-la, tentar jogar essa placa para o tempo zero de novo e a partir daí você ganha mais tempo para que aconteça, né, demore mais essa nova formação de placa infectada, placa bacteriana. Doutor, e uma pergunta eu acho que tá na cabeça das pessoas. Qual que é a função da gengiva? O porquê essa preocupação com a gengiva? A gengiva, ela é um tecido que protege a estrutura radicular, protege as estruturas internas, é um tecido mole, é um tecido que tem uma capacidade de absorção dos impactos mastigatórios, para que esses impactos não sejam dirigidos diretamente à estrutura óssea, o que seria, né, prejudicial e muito para a estrutura dentária, para a fixação desse dente na boca, né? Além do que hoje, a gengiva, além de ter esse papel de proteção, né, a gente chama ela de periodonto de proteção, porque ela protege as estruturas que mantêm o dente preso à boca, né, as estruturas de ancoragem do dente. Além disso, ela tem uma função muito grande na estética. Então, quando a gente fala de estética odontológica, a gente fala da estética branca, que é a estética do dente, a estética do formato do dente, da cor do dente, e da estética vermelha. Não tem como você ter um sorriso bonito sem ter uma boa condição gengival, sem ter uma boa saúde gengival. Muitas pessoas têm uma curiosidade de saber como que funciona um consultório odontológico. Tem como o senhor mostrar o seu consultório para a gente... Tem sim, vamos continuar o nosso bate-papo lá no consultório, para vocês verem mais ou menos como funciona. Vamos lá então. Quer saber mais sobre periodontia? Nos aguarde. O programa Saúde Bucal volta já. A Radiologia Bucal é um centro de radiologia odontológica completo, que há 13 anos oferece exames precisos e rápidos resultados. Aqui você encontra um ambiente amplo, moderno e profissionais especializados. Dispomos de exames radiográficos digitais extra e intrabucais, diagnóstico bucal, tomografia computadorizada, documentação ortodôntica e todas as especialidades. Radiologia Bucal. Estamos de volta com o programa Saúde Bucal, aqui na Clínica Harmony, no consultório do Dr. Júlio César. Dr. Júlio, a gente escuta muito falar de um tal de tártaro ou cálculo. O que seria esse tártaro? Bem, o tártaro ou cálculo é nada mais do que a calcificação dessa placa. Quando você não consegue remover essa placa de maneira adequada, parte dessa placa vai ficar aderida aos dentes e os sais salivares, os restos metabólicos, todos eles vão se acumular naquela região e vão calcificar, gerando uma placa endurecida que não se consegue remover na escovação diária. Daí a importância de se ir ao profissional, né, para que se faça essa remoção. Então nada mais é que uma massa calcificada, né, oriunda da placa, né, junto com sais salivares e bactérias. Esse é o problema, é o grande problema do tártaro, é que ele, junto com da sua composição, a gente tem bactérias que podem gerar problemas, principalmente problemas periodontais. Então quer dizer que depois que esse tártaro é formado, na escovação não se pode mais tirar ele? Não, a escova não tem a capacidade de remover o tártaro, realmente precisa de cuidados profissionais. Doutor, então como que a gente pode remover esse tártaro? Esse tártaro a gente tem que fazer a remoção dele através de aparelhinhos de ultrassom, de raspagens manuais, né? O fato é que precisa ser removido realmente com o profissional. E é normal o cálculo ou o tártaro ele se acumular, né? Porque a boca é propícia a formar tem condições ideais para que se forme isso, né? Então é difícil você remover 100% da placa bacteriana. E essa formação de cálculo a gente observa, é normal a gente observar mesmo em pacientes que têm uma boa higienização. Então é interessante você visitar o profissional, o seu dentista, para que ele faça essa remoção rotineiramente antes que esse tártaro atinja determinados limites que gerem doenças, né, que gerem problemas. Doutor,
o porquê de ter essa preocupação do tratamento periodontal. A grande questão do tratamento periodontal é porque ela é uma doença que ela é gerada ao longo do tempo, normalmente. Nossas periodontites, em grande maioria, são processos crônicos, né? Dificilmente são processos agudos, a grande maioria são processos crônicos. E eles não dão sinais nem sintomas, você não sente dor, né? Você verifica de repente um sangramento gengival, você verifica a formação de uma massinha dura, uma massinha calcificada nas regiões ali entre dentes e gengivas, né? Nas interproximais principalmente, entre um dente e outro, mas isso não dói, né? E o paciente tem aquela tendência de só procurar o profissional quando ele está sentindo alguma dor, ou quando quebra, ou quando envolve estética. E esse problema periodontal, ele não dá esse tipo de sinal, né? Mas é extremamente importante que se faça a remoção, porque uma vez perdido essas estruturas de suporte, dificilmente você consegue reavê-las. Júlio, então já sabemos a importância, né, desse tratamento. Agora, uma pergunta que todos querem saber é como que funciona esse tratamento e caso a pessoa não procure o tratamento, o que pode resultar? Boa pergunta, Juan. O tratamento consiste na remoção dessa placa, desse tártaro, né? Se a placa já estiver calcificada, a gente remove o tártaro. Senão, a gente vai fazer a remoção dessa placa e dar condições para que o paciente consiga fazer melhor essa remoção na sua escovação diária. Então, o nosso tratamento consiste em eliminar possíveis locais onde essas bactérias bucais possam se proliferar e gerar problemas para o paciente, para a região gengival, para a região periodontal, cáries e tudo mais, né? Quando o paciente tem esse problema e negligencia as suas visitas ao dentista, né, passa muito tempo sem ir ao dentista, esse problema avança, há um acúmulo maior de sais salivares, de cálculo, de tártaro, ele aumenta de tamanho, vai acumulando cada vez mais bactérias no interior desse tártaro. Então você cria uma espécie de escudo para essas bactérias que ganham livre acesso à região periodontal radicular, que gera, de repente, em termos finais, amolecimento do dente, porque ele destrói toda a estrutura óssea que está ali ancorando o dente na boca. Então, é o que acontece, às vezes até amolecimento e perda de dentes a longo prazo. Doutor, temos uma dúvida de um telespectador, já que estamos nesse assunto, vamos assisti-la. Doutor Júlio, por que às vezes a gengiva sangra? Bom, esse sangramento gengival nós chamamos de gengivite, né? A gengivite ela é um processo já de início, né? Ela é o pontapé inicial dos problemas periodontais mais profundos. Quando você tem um sangramento gengival, já é um sinal de alerta. Você precisa verificar a sua higienização, verificar se não está havendo acúmulo de restos alimentares ali, se não está havendo algum tipo de trauma naquela região e tentar tratar da melhor maneira possível. A vantagem da gengivite é que normalmente ela é reversível. A partir do momento que você remove aquilo que está gerando a inflamação, ela cessa, né? Então é um problema muito comum. A gente recebe muitos pacientes com esse tipo de problema. Doutor Júlio, nós dentistas sabemos que a gengivite, como o senhor acabou de falar, é um pontapé para uma doença mais severa. E nós podemos citar o nome da periodontite. Eu queria que o senhor falasse para as pessoas que estão em casa o que é a periodontite e assim, quais os sintomas que acometem essa doença. A periodontite é um avanço desse processo inflamatório que se inicia na gengiva para as regiões mais profundas. Então, da gengiva ele começa a migrar em direção ao ápice da raiz, em direção à raiz do dente, né? E à medida que essas bactérias vão migrando, vão ganhando espaço comprometendo essa raiz, elas vão destruindo essa estrutura óssea. Então, chega-se ao ponto de haver pouco osso segurando esse dente e esse dente começa a ficar mole, começa a ter mobilidade, né? E geralmente quando chega a esse ponto não há muito o que se fazer, né? E o paciente normalmente só percebe que tem um problema quando verifica essa mobilidade. Então, quando você já nota a mobilidade, é porque o dente já está num processo avançado, já está muito grave. Justamente porque ela não tem um sinal, um sintoma doloroso que, de repente, alerte o paciente a ir
ao cirurgião dentista, né? Então é por isso que é importante visitas rotineiras, né? Para que se faça diagnóstico precoce, para que se faça sondagens, para que se faça a observação desse tipo de problema no seu estágio inicial. Então, para você de casa, vale a pena a gente ressaltar de novo que é importante a prevenção, né, doutor Júlio? Não deixar chegar a etapa que o dente já está mole, é cuidar antes. A escova e o fio dental, doutor Júlio, continua sendo, né, os melhores aliados para o paciente. A escova e o fio dental, o paciente, nós somos o profissional que cuida do paciente uma vez, né, 2 vezes ao ano, quando o paciente aparece, mas o doutor do paciente é ele mesmo durante o dia. Então ele precisa ter em mente que não pode deixar resíduos alimentares na sua cavidade bucal, pós-alimentação, depois de se alimentar, porque esse resíduo alimentar vai servir, né, de substrato, vai servir de impulso para essas bactérias gerarem todos os problemas, né, bucais infecciosos que a gente conhece, dentre eles as gengivites e as periodontites. Está gostando do assunto? Quer saber mais? Vamos ao intervalo e na volta continuaremos falando sobre periodontia. Nos aguarde, voltamos já. A Radiologia Bucal é um centro de radiologia odontológica completo, que há 13 anos oferece exames precisos e rápidos resultados. Aqui você encontra um ambiente amplo, moderno e profissionais especializados. Dispomos de exames radiográficos digitais extra e intrabucais, diagnóstico bucal, tomografia computadorizada, documentação ortodôntica e todas as especialidades. Radiologia Bucal. Voltamos com o programa Saúde Bucal. Esse programa tem como objetivo levar até você aí de casa saúde, qualidade de vida, através da informação, através de assuntos que têm relevância odontológica. E hoje estamos aqui com o Dr. Júlio César. E, Dr. Júlio, tem uma pergunta de um telespectador que queremos que o senhor responda ela agora aqui pra gente. Vamos lá? Doutor, o mau hálito tem a ver com a doença periodontal? Ótima pergunta. Como a gente tem falado desde o início deste programa, os problemas periodontais, eles são de origem bacteriana, eles geram processos inflamatórios, né, inflamação gengival, a gengiva fica sangrando, né, num processo mais posterior, caso não se trate, ele gera destruição de tecidos ósseos que circundam o dente, que ancoram o dente na estrutura óssea, né, e esse tipo de atividade da periodontia, ela gera liberação de compostos sulfurados, que são compostos que têm um odor fétido, que geram mau hálito, que geram halitose, né? Então, a grande maioria das halitoses, dos problemas de hálito forte, de mau hálito, né, dos pacientes, tem origem na cavidade bucal, né? E dentre essas origens da cavidade bucal, a periodontia responde por grande parte. Então, tem sim, né, caro telespectador, muito a ver esse problema de periodontia e gengivites com a halitose, né, por se tratar dessa questão bacteriana e dessa destruição tecidual que gera assim, um odor forte e desagradável. Doutor Júlio, como evitar essa halitose, vulgo mau hálito? Esses problemas de mau hálito a gente evita visitando o dentista regularmente, né? Tudo cai naquela questão de prevenção. Você precisa visitar o dentista para que cáries pequenas não se transformem em cáries grandes, para que doenças periodontais iniciais não se transformem em doenças periodontais profundas, porque essas são as principais causadoras desse tipo de halitose, né? São entidades bacterianas, são entidades que levam à destruição de tecidos e à liberação de compostos sulfurados, né? E isso é o que realmente gera esse problema de mau hálito. Existe uma relação entre essa doença periodontal e doenças sistêmicas, exemplo, a diabetes ou outras? Sim, Juan. Pacientes com problemas sistêmicos, como por exemplo diabetes, pacientes com problemas de imunidade, pacientes com pouca salivação,
né? Então, são questões que geram realmente um agravo, um acréscimo do acúmulo bacteriano, uma facilidade dessa multiplicação bacteriana, e isso agrava o problema periodontal, facilita a vida dessas bactérias para gerarem todos os problemas que as periodontites causam. Diabetes, fumo, né? Pacientes fumantes, pacientes com problemas imunes, pacientes que fazem uso de determinadas medicações que alteram, né, o sistema de defesa do paciente, né? Pacientes, a própria alimentação do paciente. Então, pacientes que falam que tem uma alimentação muito rica em sais e tudo, eles tendem a ter uma salivação mais rica em minerais, e isso gera um acúmulo maior de cálculo, que facilita também, né, a proteção bacteriana e o agravo dessas doenças periodontais. Júlio, então daí podemos destacar a importância de ter um tratamento com médico e com dentista, os dois trabalhando juntos para ter uma otimização no tratamento. Sim. A gente sabe que tanto os problemas sistêmicos influenciam na doença periodontal, quanto hoje em dia nas pesquisas mais atuais mostram que a redução das inflamações periodontais, das bolsas, da quantidade bacteriana na boca desse paciente, ajuda esse paciente a controlar os seus problemas sistêmicos também, como é o caso da diabetes, como é o caso de alguns problemas cardíacos, né? Como é o caso de várias entidades sistêmicas que se beneficiam dessa boca saudável. Doutor, o senhor falou em fumo. Nós percebemos hoje que, ao longo do tempo, o cigarro está sendo combatido porque entendemos que é um dos maiores males que existe na sociedade. A minha pergunta para o senhor agora é se existe uma relação entre o cigarro e as doenças periodontais. O que o senhor aponta como uma das principais desvantagens e que ele pode trazer à saúde do paciente? Falando com relação a cigarro, a fumo, ao uso do cigarro, que é muito comum, infelizmente, na nossa região, o cigarro ele gera uma série de malefícios. Em se tratando de saúde bucal, primeiramente, ele diminui a quantidade de circulação da gengiva, do periodonto, ele diminui a circulação. E quando a gente diminui a circulação, a gente diminui a nutrição. Então, o paciente fumante, ele tem uma deficiência nutricional na sua cavidade bucal. E essa deficiência nutricional, ela vai incidir diretamente na formação de novos tecidos, ela incide diretamente na manutenção dos tecidos bucais, ela incide na aceleração da descamação dos tecidos, ela vai incidir na diminuição da saliva, que é muito importante para manter o equilíbrio bucal, né? Ela diminui as defesas do organismo, né? Principalmente na boca, por conta da questão do calor, que é local. Então ela gera um desequilíbrio na boca que afeta toda a homeostase do organismo e facilita o aparecimento de todos os problemas bucais, né? Inclusive problemas sérios como os carcinomas de boca. Júlio, hoje aqui no programa conversamos bastante e sempre alertando sobre a prevenção. De quanto em quanto tempo é necessário que o paciente volte ao dentista para fazer essa manutenção? Para você de casa, para você manter uma boa saúde bucal, se você já tem uma boa saúde bucal, visite seu dentista 2 a 3 vezes por ano, né? Mesmo que não sinta nada, mesmo que não tenha nenhum tipo de sinal, de sintoma, de dor, não espere fraturar o dente, né? Visite seu dentista sempre, né? É importante, você usa muito os seus dentes, você usa muito a sua boca, né? E até porque, como a gente falou hoje, problemas periodontais e uma série de outros problemas, eles não dão sinal, né? Quando você percebe, já está avançado. Então é interessante que esses pacientes que se consideram com uma boa saúde bucal, que visite 2, 3 vezes ao ano, né? De 6 em 6 meses, 4 em 4 meses, eu acho que fica de bom tamanho. E aqueles pacientes que já sabem que tem o problema, que tem já tem uma noção do tipo de problema que tem na boca, que procure o seu profissional o quanto antes, para que esse problema não se agrave, para que isso não gere mais na frente complicações, ausências dentárias, perdas, né? E não gere tratamentos mais onerosos e mais invasivos para o paciente. O programa Saúde Bucal está chegando ao fim e agradecemos bastante a presença do Dr. Júlio César. Doutor, saiba que esse programa também é seu, esse programa, além de seu, é nosso. Quando eu falo nosso, eu falo das pessoas aí que estão aqui em casa. Muito obrigado, doutor.
Eu é que agradeço, Juan, pela iniciativa, parabéns pelo programa. Eu acho que a população merece ter mais informação, né, de repente sobre vários problemas bucais, de repente alguém em casa está com alguma dúvida e o programa pode ajudar nisso. Então é uma iniciativa muito boa, né, até porque a gente sabe que nem todos têm acesso a esse tipo de informação, nem todos têm acesso. E aí a gente fica num bate-papo descontraído com o profissional, tentando levar o máximo de informação possível a ele. Doutor, hoje nós passeamos sobre vários assuntos envolvendo a periodontia. Falamos sobre as doenças periodontais, gengivite, periodontite, falamos sobre relações com doenças sistêmicas, falamos sobre a importância de não fumar. Então, eu queria que o senhor desse suas considerações finais sobre esse tema. Quando a gente fala de periodontite, a gente fala de uma entidade patológica que leva o paciente, num quadro final, à perda dos dentes, né? Anteriores, posteriores, há um desfalque grande no seu sorriso, há um problema mastigatório. E a gente lembra que dificilmente esse paciente vai ter algum tipo de sintoma, alguma questão dolorosa, né? A não ser no final já, quando já não há muito o que se fazer. Então a gente bate mais uma vez na tecla da prevenção. Que você procure o seu profissional, procure o cirurgião dentista, você faça uma avaliação periodontal para que toda e qualquer patologia de ordem bucal que o dentista possa diagnosticar, seja diagnosticada cedo, antes que gere problemas adicionais, problemas mais desagradáveis. Tá? Essa acho que talvez seja a função principal dessa nossa conversa. Dr. Júlio, muito obrigado por essa conversa. E é isso. O programa Saúde Bucal leva até você saúde, leva informação e fique conosco. Voltamos no próximo sábado, às 11h30, na TV Bandeirantes, Canal 4. Espero por você. A Radiologia Bucal é um centro de radiologia odontológica completo, que há 13 anos oferece exames precisos e rápidos resultados. Aqui você encontra um ambiente amplo, moderno e profissionais especializados. Dispomos de exames radiográficos digitais extra e intrabucais, diagnóstico bucal, tomografia computadorizada, documentação ortodôntica e todas as especialidades. Radiologia Bucal.